Bom, olá, boa noite a todos. Vamos para mais uma live dos patronos. E hoje o tema que eu escolhi aí foi o política identitária, a sugestão também de um patrono, é o novo refúgio da esquerda, né? E eu acho esse tema da maior importância. Como vai ficar claro, né? Eu vou ler muitos trechos hoje aqui, mas como vai ficar claro ao longo dessa leitura e dos meus comentários, muito liberal ainda está preso numa mentalidade economicista e não entenderam que o jogo mudou, né? Que o liberalismo precisa ser defendido hoje na questão cultural, né? Que é aí que o jogo está sendo jogado pela esquerda, por quem quer, de alguma maneira, detonar os pilares de tudo aquilo que representa a civilização ocidental e que permitiu, inclusive, o florescimento das liberdades que os liberais supostamente tanto prezam, né? Então, eu separei basicamente 3 livros para falar um pouco disso. E o primeiro e principal de hoje é esse aqui, ó, tem tradução em português, a Realizações lançou, o multiculturalismo como religião política, do Mathieu Bock-Côté. Eu acho que é assim que se pronuncia, pelo menos. Né? E o que é mais importante aqui para a gente entender é exatamente isso. Em vez de pensar as suas bases políticas à luz da economia, né? A esquerda moderna ou pós-moderna passou a obedecer aí a questão das políticas identitárias no âmbito cultural e o multiculturalismo como instrumento principal, né? Que consiste no catecismo de uma nova religião política, né? E é a tese que o Bock-Côté defende nesse livro. Ele só para dar um pequeno perfil biográfico, ele é um sociólogo canadense que nasceu em 80, é novo, né? E ligado ao movimento conservador do Canadá, formado em filosofia pela Faculdade de Montreal e mestre e doutor em sociologia pela Universidade de Quebec, né? E o Francisco Raso, professor de filosofia e colunista da Gazeta do Povo, antes talvez de se tornar aí um radical de centro, né? Ele escreveu também uma resenha para a Gazeta e defendeu muito, elogiou muito o livro. Eu leio aqui, inclusive, um trecho dele, né? O Bock-Côté tem 2 qualidades impressionantes: texto erudito e claro, fora que não cai em polêmicas vazias, sobretudo porque se trata de um autor muito consistente em suas análises, aceite ou não suas premissas. Não se pode negar seu poder de síntese. Ele oferece ao leitor um excelente retrato das transformações ideológicas nas últimas décadas, tanto da esquerda quanto da direita, traz uma série de autores importantes, parará, parará. E o principal é exatamente isso, né? Eu acho que ele consegue resumir em 270 páginas o que foi essa transição da esquerda, principalmente nos movimentos ali de 60, mais de 68 e tudo mais. E quem não percebeu essa mudança, quem está preso ainda no linguajar marxista-leninista e não entendeu que o jogo é Gramsci e Escola de Frankfurt, realmente não vai conseguir ter um mapa de fundo para entender o mundo atual e vai ser inocente e útil, vai ser vítima, vai ser instrumento, muitas vezes, desses inimigos da liberdade, né? O objetivo do autor é mostrar como a crise do marxismo ortodoxo cedeu espaço para a renovação multiculturalista e identitária, né? Já que o marxismo clássico entra em pane teórica e se torna cada vez menos apto a explicar as mutações no âmbito social. Aliás, não está entre os livros de hoje que eu estou mencionando aqui, mas eu estou lendo The Last Exit to Utopia, do Jean-François Revel, que é um grande acadêmico francês liberal, né? E ele também mostra isso, né? Como que a esquerda socialista, para sobreviver ao colapso do Muro de Berlim e do debacle do Império Soviético, se adaptou. Mas se adaptou até mesmo se desprendendo de certas amarras do socialismo real, que mal bem era um baita incômodo ali, né? na sala dos intelectuais. E com isso eles se livraram e puderam resgatar a ideia da utopia. E tem muito a ver com o que nós vamos falar aqui, porque você não combate uma utopia, né? É atacar o mundo real com base em sistemas abstratos, né? Construtos abstratos. Então, esses liberais economicistas não estão entendendo que muitas vezes eles podem ser uma espécie de progressista que gosta de iPhone, né? Defende privatização, defende economia de mercado em algumas coisas e acha que o liberalismo se resume muito a isso, enquanto que em todos os outros campos eles defendem justamente os mesmos camaradas ou as mesmas pautas
que sempre serviram de instrumento para a esquerda dinamitar a própria liberdade. E, segundo o Bock-Côté, ao descrever o fascínio de Marx para a classe intelectual, né, o marxismo tinha tudo para agradar os meios intelectuais, porque garantia, pelo domínio de algumas equações teóricas e silogismos falsamente complexos, né, o controle do software necessário ao deciframento do movimento histórico. Isso é muito importante. Então, eu entendi a lei da história, né, e eu, com isso, consigo prever o outcome, o futuro, o porvir, com base na minha utopia. Ou seja, eu banco uma espécie de Deus, é um complexo prometeuco, né, que eu vou poder modelar a sociedade à minha própria imagem e não a aceitar a realidade como ela é, que é um princípio muito mais conservador. Né? Vou usar a sociedade como argila, aquela história toda que eu venho falando. Né? E, obviamente, isso permite à inteligência, né, a esses intelectuais, se arvorarem a classe anunciadora desse futuro radioso, né? E mediadora também da história e o seu devir. Mas, como eu disse, após ali o debacle do socialismo real, alguma coisa mudou. O que não mudou foi justamente o fato desses progressistas, né, não conseguirem esconder essa mania, esse delírio de grandeza. E isso permanece exatamente igual. Então, eles mudam os alvos a algum discurso, né, mas não mudam a característica predominante da sua religião política. Né? Eles querem implodir a velha ordem, a sociedade existente, para criar o novo homem. Basicamente disso que se trata. E agora eu peço vênia, mas eu vou ler alguns longos trechos, eu vou comentando do livro, porque na minha resenha para a Gazeta Impressa eu fiz exatamente isso mesmo. Porque eu acho que ele escreve tão bem, de forma tão concisa e clara, de fato, concordo com o Raso nisso, que não vale nem a pena tentar colocar nas minhas palavras. Então, eu posso tentar só agregar os meus 2 centos, mas vale a pena ler os trechos. Né? É próprio das religiões políticas conduzir ao totalitarismo. A religião política não assume apenas a parte irredutivelmente sagrada ou religiosa da dimensão política. Ela baseia a política e a religião numa mesma empreitada de regeneração do homem pela transformação radical da ordem social. Por que isso é importante? Porque nós, liberais, nós, conservadores, nós, realistas, nós encaramos a política como uma escolha de alocação de recursos escassos para aquilo que é menos pior. Né? Não tem aquele afã, aquele apelo sedutor, né, de quem quer com isso, com o meio da política, né, refazer o mundo todo. Enquanto que o religioso, político, não. Ele vai encarar a política como algo que possa sanar, solucionar, eliminar todo tipo de conflito, de problema. O Thomas Sowell, no livro Conflito de Visão, tem muita coisa a dizer sobre isso também. Né? A tirania da visão dessa turma que encara a natureza humana como algo elástico, infinitamente elástico, é impressionante e leva ao totalitarismo. Isso é uma das coisas mais importantes para concluir. É o utopismo redentor. Né? E esse utopismo dá a entender que o mal não habita o coração do homem e que pode ser extraído da sociedade, na medida em que ele seria o efeito de má estrutura social. Né? Se você remanejar, se você fizer alguma coisa, a polícia é sistematicamente racista. Defund the police. Né? Se você tira os recursos da polícia e tudo mais, todos vão viver em comunidade pacífica, se abraçando e por aí vai. Então, essa pegada utópica dos progressistas está muito presente nos discursos pós-década de 60, que sempre esteve, mas mudou apenas a coloração e o alvo. Né? A aspiração à tábula rasa em que o imaginário progressista se baseia, o que é a revolução, além de uma pretensão de recomeçar a história do zero, né, se acompanha de uma pretensão à reconstrução racional da dimensão social a partir de princípios dos quais já não será permitido desviar. E por isso leva a essa visão arrogante, intransigente e totalitária típica de seita, né? É o ódio do bem, é você poder eliminar o que discorda de você porque ele é um obstáculo a esse paraíso terrestre, ele é mau,
ele é ruim, ele é alguém que tem que ser intrinsecamente a favor do racismo, da violência e por aí vai, se ele não concorda com essas suas bandeiras e principalmente com os seus meios, né? Porque política é sempre o debate de meios, de alocação dos recursos públicos escassos. Então, o utopismo erige um ideal absolutamente incandescente, dando a entender que a história humana até o presente se desenrolou nas trevas e que é preciso reconstruir integralmente a ordem social a partir de um plano perfeito que não poderá ser infringido. Numa tacada, a sociedade é radicalmente absorvida pelo futuro e a sua experiência histórica é toda desqualificada. Ou seja, a gente vê essa garotada toda progressista, literalmente cagando em cima de todo o aprendizado, todo o estoque de conhecimento que foi legado a nós pelos antepassados e com toda a sua arrogância, desenhando, né, esse futuro maravilhoso, esse futuro imaginado nas suas concepções, via de regra, na dos seus professores, mas eles copiam. Adivinhe-se, então, que as instituições, bem como as tradições, recebam o selo de invalidade, né? Seu valor é meramente prático e é perfeitamente possível jogá-las no lixo da história sem prudência e nem reserva. É que a ordem humana passa a ser uma pura projeção mental e deve livrar-se da ideia de natureza que poderia limitar intrinsecamente a tentação de onipotência por parte dos novos demiurgos, né? Inclusive, o título da resenha que eu dei foi exatamente esse, Utopismo Demiurgo. E quando a gente vê, basta citar o melhor exemplo de todos, né, que é a ideologia de gênero, né, que tem tudo a ver com essa política identitária, quando a gente vê que a própria crença no sexo, se você é homem ou mulher, passa a ser algo totalmente subjetivo na cabeça deles, né, de fato é brincar de Deus, não existe mais nada que seja natural, não existe mais nada que seja biológico e por aí vai. Eles não querem essas restrições, essas amarras que limitem, de alguma forma, todo o arcabouço utópico imaginário que eles poderão usar para remodelar essa sociedade ao seu bel prazer e à sua própria imagem narcísica. Uma coisa é remanejar a comunidade política, transformá-la, reformar suas instituições. Outra é pretender criar o mundo ou desconstruir o mundo para recriá-lo. E isso está muito presente em todo revolucionário. Muitas vezes descobre-se que é um desejo de destruir para colocar alguma coisa no lugar, mas o que vai colocar no lugar nem é o mais importante. Muitas vezes é, sim, dar vazão ali a uma pulsão de morte, a um instinto destruidor, né? Nihilista. E aí vem o furor nihilista que anima a paixão da desconstrução, é impelido para uma busca religiosa do homem original, do homem de antes da queda, né? sem pecados intrínsecos, sem desvios de conduta e tudo mais. Diante da divisão do mundo em sexos, religiões, civilizações, povos ou estados. Então, imaginem ali a música Imagine, do John Lennon, é mais ou menos isso, né? E isso encanta essa turma toda que não quer se haver ali com a dura realidade. Essa antropologia negativa, como ele chama, né, que retrata um homem mais livre, porque mais absolutamente desencarnado, desprendido de qualquer amarra, representa um embasamento filosófico do regime diversitário. No entanto, o homem liberto da cultura e da história não está livre, está nu, lançado solitário num mundo que lhe é estranho e condenado a uma triste errância. Isso remete diretamente ao livro Mal-Estar na Cultura, do Sigmund Freud, né? Que ele fala exatamente isso, a figura ali do sujeito que se acha liberto da natureza e, na verdade, ele é o mais escravo de todos, porque ele é escravo das pulsões, dos instintos. O Freud não gostava muito desse termo, mas dessas paixões, né, humanas, demasiado humanas, e que ele acha que está livre, né? Como se um cachorro, de alguma maneira, fosse mais livre do que um homem racional. E desse ponto de vista, a teoria do gênero, como eu já disse, sobre a qual muitos têm falado há alguns anos, não é tanto uma loucura passageira adotada por ideólogos exaltados, mas o remate mais natural de uma filosofia demiúrgica, que pretende criar o homem a partir do nada, a ex nihilo, a ovo, né, de um retorno ao indeterminado,
ao informe, ao mundo de antes do mundo, a partir da fantasia de onipotência, que é também uma fantasia de autoengendramento. Ou seja, por trás desse complexo de Deus, desses revolucionários que querem bancar o Criador, né, em vez de aceitar que são criaturas e se adaptar a essa criação, né, está, sim, uma visão narcisista de si próprio que visa um autoengrandecimento. Né? Eu sou o máximo, então eu quero remodelar o mundo da forma que eu concebo como justo, como melhor e por aí vai. Só que antes, todo revolucionário precisa destruir o existente. Isso é o fundamental de se entender de um sistema revolucionário. Né? Então, a fúria da desconstrução é uma fúria destruidora de homens que se deixam apanhar por uma fantasia de onipotência demiúrgica e que querem fazer o mundo recomeçar do zero. Somos aqui as vítimas da utopia de 68, que deverá um dia ser considerada pelo que realmente foi. Uma terrível fantasia regressiva que busca devolver à humanidade sua pureza virginal, a pureza de uma infância ainda não corrompida pela lógica do mundo adulto e das instituições. Hey, teacher, leave them kids alone, dizia a música do Pink Floyd, liderado por um grande progressista. Né? E é mais ou menos nessa linha, é quase uma coisa infantilóide nesse aspecto. Né? O homem novo já não é determinado pelo passado, né, mas pelo futuro, pela utopia social que os engenheiros sociais, e essa expressão é fundamental para a gente entender o que está em curso, né, são todos engenheiros sociais, que dizem ter um conhecimento científico do bem, né, pretendem implantar, sempre em nome do bem, né, do fim definitivo dos conflitos em sociedade. Não são trade-offs, mas são soluções que eles vendem para todos os problemas e sempre de forma muito simplista. Né? Como, por exemplo, o Defund the Police, que virou o slogan dessa história toda do Black Lives Matter. Por mais que o homem seja mutilado em suas profundezas, ele tende a resgatar certas necessidades existenciais que acabará por projetar na política. E essa parte é muito importante para entender a reação a esse fenômeno, que muitos chamam de reacionarismo e outros entendem que é um grito de desabafo contra a tentativa de destruir algo muito nobre, muito caro e muito importante à própria sobrevivência da civilização e da sociedade. O homem precisa de enraizamentos. E se, inevitavelmente, para a filosofia política que demonstre uma sensibilidade particular a essa busca, ele se voltará, inevitavelmente, né? Se você tira esses pilares dele, o sense of belonging, né, de pertencimento a um povo comum, a uma língua, a uma cultura, a natureza mesmo que seja, a família, você tira tudo isso dele, ele vai canalizar essa busca, essa necessidade para algum lugar. Ninguém se volta para o conservadorismo para morar num museu, mas para reencontrar a melhor parte da herança que nos preserva da tentação demiúrgica que falsifica a aspiração ao progresso, ao fazer o homem esquecer a sua finitude. O conservador, em outras palavras, na visão do autor, percebe como ameaça a abordagem tecnicista do mundo simbólico. Essa tecnocracia dos burocratas arrogantes, em nome da ciência, em nome da busca do bem e tudo mais que a gente está tão acostumado a ver nesses dias de pandemia. Né? No entanto, o povo não se compõe de robôs programáveis ao infinito, como queriam todos os revolucionários comunistas. Ainda existem homens não reformados, né? Ou que resistem a essa reeducação. E aí o que você faz com eles? Alguns acovardados se ajoelham lá sob o Black Lives Matter para rezar a nova cartilha. Mas quando você tem missão tão nobre, que é nada mais nada menos do que expurgar do mundo todos os males, né, os conflitos, o racismo e tudo, o que você faz quando você tem gente que não aceita ser reeducada, que não aceita abandonar os preconceitos, o racismo do qual são acusados sem nenhuma evidência ou prova, porque hoje em dia já está nesse nível. Você é racista, então me mostra alguma atitude minha racista. Não, eu estou falando das suas intenções. Mas me diz o que eu defendi de racista. Não, veja, no limite, você pode nem saber que você é racista.
mas intrinsecamente você é, e eu sei que você é, porque você faz parte de um sistema patriarcal do homem branco e da soberania branca. Então, essa acusação vaga, né, flexível, ambígua, dúbia, ela serve para encaixar tudo nesse diagnóstico, e quem se recusa a se ajoelhar sob essa cartilha e beijar a mão dos líderes desses movimentos identitários vai ter que ser eliminado. É a única conclusão óbvia, como todos os revolucionários comunistas fizeram. Não tem outra conclusão possível num sistema tão demiúrgico e redentor como esse dos progressistas de hoje em dia. Então, é nessa parte que é simultaneamente a memória da origem e a aspiração à transcendência que se encontra a possibilidade de resistir à tirania e ao totalitarismo. Nós fincarmos os pés no solo e reconhecermos a existência de um legado histórico, de uma natureza biológica, inclusive, e das limitações do homem e da sua própria razão. Quanto mais ferido em suas disposições mais naturais, maior o risco de ele se revoltar ou, ao menos, entrar em dissidência discreta ou barulhenta. Não é possível desenraizar e transplantar povos à vontade sem provocar imensas tensões. Então, o que estamos vendo muitas vezes como reação a esse fenômeno, o Brexit, o Trump, o Bolsonaro e tantos outros, é exatamente isso. É uma resposta, tensão, diante de placas tectônicas que estão se movendo, porque a turma está mexendo no âmbito cultural, tentando solapar tudo aquilo que muitos de nós, eu diria a imensa maioria, identifica como parte essencial de quem somos. A negação das culturas é uma negação do real. O utopismo cultiva uma psicologia política particular. Quando a utopia é desmentida pelo real, ela acusa o real e entende que deve endurecer a aplicação de sua política. Se os fatos incomodam minha teoria, pior para os fatos, né? Aquele velho slogan marxista. A tentação totalitária do multiculturalismo lhe vem justamente dessa constatação de que o real o desautoriza. Existem culturas diferentes, melhores ou piores, mais avançadas, mais atrasadas, choques culturais, e tudo isso descredencia esse papo todo de multiculturalismo. O que os multiculturalistas fazem diante disso? Pior para a realidade. Vamos insistir e redobrar a aposta nesse multiculturalismo e vamos eliminando aqueles que não aceitam abraçar, beijar a cruz da visão de cidadão do mundo cosmopolita, universal, desprovido de preconceitos religiosos e por aí vai. Quando são atacadas a soberania nacional, a identidade histórica dos povos, a transmissão cultural e as raízes civilizacionais do mundo ocidental, sabota-se mais ou menos conscientemente aquilo que permitiu a sobrevivência da democracia, aquilo que a alimentou. Os homens não lutam contra o totalitarismo somente para defender seus direitos, mas também para defender seu país, sua cultura, sua civilização. Basta lembrar de Winston Churchill invocando tudo isso na defesa da civilização ocidental para combater o nazismo. Uma democracia desenraizada, estranha ao patriotismo, por exemplo, e à memória, e feita apenas de indivíduos retraídos em seus direitos, né? Sabe-se lá de onde que eles vieram, será provavelmente incapaz de se defender no dia em que for realmente atacada. E isso é outra conclusão muito importante do livro, e de muitos conservadores no mundo de hoje, e que muitos liberais não entendem, principalmente os liberais economicistas. Nós estamos sendo atacados na essência dos nossos pilares culturais. As liberdades individuais, a própria democracia representativa, o império da lei, tudo aquilo que foi erguido na civilização ocidental, e não por acaso, porque tiveram como fonte, puderam beber no legado da civilização judaico-cristã, e nesses valores, eu escrevi sobre isso no meu texto da Gazeta do Povo desse fim de semana, que eu já enviei para vocês, patronos, né, com base no livro do Samuel Gregg, do Faith and Reason, The Struggle for the Western Civilization.
quando atacam esses pilares, a liberdade não sobrevive. Ela não sobrevive num vácuo de valores, por homens práticos, por cidadãos do mundo que falam em liberdade e direitos sem sequer entender de onde eles vêm, né? O utopismo, aliás, como é que nós vamos resistir ao avanço islâmico dessa forma? Com base em homens, geleias morais, frouxos, pusilânimes, como tucanos ou democratas aqui nos Estados Unidos. Alguém acha que Obama vai ser capaz de frear os barbudinhos de turbante, com toda a sua convicção na submissão a Alá? Não tem a menor chance. Não tem a menor chance. O utopismo e o desejo de desenraizar o homem para fazê-lo renascer num paraíso, enfim, advindo sobre a terra, são o fio condutor do totalitarismo. Então, estamos diante de uma visão, de uma mentalidade totalitária, com base nessas raízes identitárias progressistas que vão falar em nome da esquerda moderna, principalmente após a década de 60. Bom, além do Boc-Côté, outro nome importante para entender como essa visão identitária tem destruído a esquerda, e pelo menos serve de alento para a gente pensar que, do ponto de vista de estratégia política, ela pode não ser tão eficaz assim, ainda que para efeitos culturais cause enorme estrago, é o Mark Lilla. Ele é um liberal, progressista, a favor de várias bandeiras típicas da esquerda, né? O que, pelo menos, é bom porque inviabiliza que ele seja logo rotulado de reacionário, obscurantista e tudo mais, né? Fascista. E ele tece críticas à própria esquerda muito pertinentes, né? Ele é professor da área de humanas em Colômbia, Nova York, só aí já garante as credenciais de progressista dele. E no livro The Once and Future Liberal, né, After Identity Politics, o Lilla chama a atenção de seus colegas para o fenômeno recente que, em sua visão, tem colaborado para a destruição do liberalismo no sentido americano. Tá? Todos focam demais em Donald Trump e, na visão dele, Trump é muito mais um sintoma e não a causa dos problemas, e eu concordo com essa tese, com essa premissa. Se os democratas não fizerem uma autocrítica sincera, e acho muito pouco provável esperar isso deles, então não terão como resgatar o poder para que possam implementar políticas progressistas. Então, o que o Lilla está chamando a atenção nesse livro, e é o terceiro livro dele que eu li, e muito bom, né? Os anteriores também, um sobre a mentalidade retrógrada reacionária, que é muito bom, The Shipwreck Mentality, alguma coisa assim, tem também em português. É muito bom porque ele está chamando a atenção de uma tática de chegar ao poder. A crítica que ele está fazendo à esquerda é o seguinte: seus idiotas, com esse papo todo de política de identidade, vocês foram muito eficientes em acalentar os corações da elite e criar uma bolha e tudo mais, mas vocês não conseguem chegar ao poder, não conseguem cativar e seduzir o voto do eleitor médio e independente. E sem chegar ao poder, vocês não conseguem colocar em prática essas políticas, o que não é necessariamente verdade, né? Porque a gente vê como as pautas são dominadas por meio dessa mentalidade. Então, a vitória cultural, para mim, é a mais importante. A política é muito mais uma caixa de ressonância. Mas é verdade que eles não conseguem chegar ou ficar muito tempo no poder com esse tipo de slogan, né? E por quê? Justamente porque eles perderam a confiança desse homem médio, porque eles não falam mais com o homem médio. Essas pautas não são as prioridades do homem médio, que está preocupado com emprego, com segurança, com saneamento e com outras coisas, né? Então, são pautas da elite, principalmente da elite intelectual, do jovem universitário, do professor, do jornalista e da turma artista, né? Da inteligência, de Hollywood, por aí vai. E não é capaz de unir em torno de uma mensagem, né? Esse é o principal ponto dele. Ele chama a atenção que esse tipo de bandeira perdeu a eficiência de, falando ao homem comum, chamar para o jogo todos em prol de alguns nortes que possam unir, em vez de só segregar. Até porque essas políticas são segregadoras
segregacionistas em sua essência, né? Ele se considera, dessa maneira, um liberal frustrado, né? Ele acha que os liberals perderam o contato com o povo, que não conseguem mais formular uma visão conjunta de mundo que desperte o interesse dos demais, e a sua narrativa se divide em dois grandes momentos em que lideranças políticas foram capazes de seduzir as massas em uma mensagem forte e de união: Roosevelt e Reagan. E é interessante que ele cita o Reagan como um populista nesse aspecto, que conseguiu falar ao homem médio comum e de uma maneira otimista, isso também é outra coisa importante, né? E unificadora da nação, né? Após a Grande Depressão, o Roosevelt foi capaz de mobilizar o cidadão em torno desse ideal coletivo, né? De proteger do risco da depressão, do desemprego, buscar direitos inalienáveis com base na solidariedade, né? E no dever cívico. E essa visão seria depois resumida por outro democrata, que é o JFK, que hoje seria considerado um conservador, já falei disso, ao pedir aos americanos que perguntem não o que o país pode fazer por eles, mas o que eles podem fazer pelo país, que é uma visão um tanto coletivista, mas que pelo menos ring a bell, né? Ela ecoa, ela seduz o homem médio, porque ele se sente parte justamente de um todo, de um barco comum que está em direção a algum destino, que está num rumo que ele faz parte, né? E já a era Reagan foi uma reviravolta individualista que clamou aos cidadãos romper os grilhões estatais e permitiu o florescimento das famílias e pequenas comunidades em ambiente mais livre. O governo passava a ser o problema, não a solução, e, em parte, isso era uma reação ao excesso de burocracia criada pelo avanço do Estado durante a própria Grande Depressão e depois a Grande Sociedade, que completa 50 anos, e acho que vai ser o tema da próxima live, inclusive o fracasso do welfare state. Esse projeto liberal colocado em prática por Lyndon Johnson e tudo mais. E a incompetência do Jimmy Carter deu uma ajuda a essa reação liderada por Reagan, mas que soube falar, então, ao todo, e não a pequenos grupos apenas, né? Então, o primeiro é um grande movimento político na concepção do Lila, e o segundo é um grande movimento antipolítico, mas sempre falando, pelo menos, em relação ao todo, às massas e por aí vai. Hoje, ele critica que essa esquerda identitária perdeu essa capacidade, porque só enxerga hipersubjetivismo individualista por toda parte, ou tribos, jogando umas contra as outras. Então, isso para o efeito de conquista do poder, ele acha que é muito prejudicial. E Deus queira que ele esteja certo nesse aspecto, né? O que não reduz, repito, o estrago causado pela vitória cultural que eles estão tendo, né? O pêndulo extrapolou, segundo Lila, e as políticas de identidade deixaram de ser um projeto político, né, e se transformaram em um projeto evangélico. Ou seja, o movimento evangélico é sobre falar a verdade para o poder, enquanto que um projeto político é sobre tomar o poder para defender o que se considera verdade. E essa distinção é muito importante, né? Porque um político ele quer chegar ao poder, essa é a média, enquanto que o outro quer ficar repetindo as suas verdades reveladas, supostamente, né? E escutando a beleza da sua própria voz, né? Que é mais ou menos isso que a gente vê nesses posers, né? Nessa turma da bolha, que um não larga a mão do outro e fica numa certa rasgação de seda mútua, né? Um olhando e falando, nossa, como você é maravilhoso, o outro falando, não, você que você é ainda melhor que eu, não seja bobo, você é ainda melhor, e ficam assim num loop infinito, né? De umpa-lumpa para umpa-lumpa, falando como são gigantes. Bom, Lila acredita que a esquerda deixou de lado parte importante da política, né? Como efetivamente vencer eleições em todas as esferas para garantir que progressistas estarão no comando das instituições para preservar esses direitos, né? E a parte cultural continuou, obviamente, sob o controle amplo desses liberals, mas o Lila acha que professores criaram, de alguma maneira, guetos, onde podem ensinar os seus jovens alunos a repetir seus mantras, sem com isso, porém, conquistar o poder efetivo. Sua mensagem deixou de ecoar pela nação, há controvérsias, né?
não trata todos como cidadãos de uma empreitada comum. Falta à esquerda, então, um projeto de país que desperte o interesse de todos, até porque eles se tornaram os mais antipatriotas da história, acham legal já queimar bandeira dos Estados Unidos ou do Brasil, né? Respectivamente. Então, a esquerda abraçou o individualismo de Reagan, o que é curioso, até porque de forma muito mais radical, chegando a essa coisa do hiper-individualismo subjetivista do ponto de vista epistemológico. Cada um é uma ilha, cada um é uma nação, não precisamos mais de nação, não precisamos mais de verdade, e aí eu vou chegar no terceiro grande autor para sustentar esse tópico de hoje, né? Os desejos e necessidades dos indivíduos passaram a ser tratados como prioridades absolutas em relação àqueles da própria sociedade, né? A revolução que moldou a América nas últimas décadas fez com que cada um se considerasse uma própria nação, uma ilha, de forma egoísta e narcisista, e nada além disso passa a ter importância. Então você não consegue juntar em nome de uma causa comum, né? Mesmo nessas tentativas que a gente vê com Black Lives Matter, quando tem uma faísca ali que une muito mais em relação à empatia da natureza humana e tudo, as cenas de injustiça com George Floyd e tudo mais, do que por essas causas identitárias, mas mesmo ali a gente vê que o bicho pega fogo. Quando você começa um a olhar para o outro e falar, não, você, o que você está fazendo aqui? Você não é woke o suficiente. O outro vira e fala, não, você não tem interseccionalidade como eu pontuo 3 vezes no ranking, você só uma, porque você não é trans, negro, mulher, e por aí vai, né? Então, falta algo que consiga unir todos eles em prol de algo minimamente comum, né? Os liberais passaram a falar sempre, entre aspas, esses liberais, intolerância, mas eles calam os palestrantes dissidentes nas universidades. O Islã pode ser defendido, mas o cristianismo é constantemente atacado. E os progressistas rasgam bandeiras americanas ou se ajoelham e se recusam a cantar o hino nacional, enquanto os imigrantes do passado tinham que assimilar a cultura local que os recebia. Hoje, eles formam esses guetos isolados em nome do multiculturalismo, que não encontra mais no projeto americano nada excepcional. A América deixa de ser uma ideia excepcional, um projeto de nação diferente, né? E passa a ser apenas diferente, como todos os outros. Se todos são especiais, ninguém mais é especial. O conceito de cidadania americana perdeu valor para a esquerda, né? Isso é óbvio. Nós perdeu relevância para o eu, né? E como cada um quer se definir ou se identificar, passou a ser a coisa mais importante do mundo, né? Se você é um trans, negro, indígena, tudo bem. Quem sou eu para dizer que não, né? E a nova esquerda não foi capaz, assim, de contribuir para uma unificação do Partido Democrata, tampouco desenvolveu uma visão liberal de um futuro compartilhado por todos na América. Houve segregação, radicalismo, e Hillary Clinton chegou a chamar metade dos eleitores do seu adversário de deploráveis, o que, do ponto de vista de uma estratégia político-eleitoral, é estupidez, não tem outra palavra. Nunca antes na história, né, da democracia americana vimos um político proeminente do partido cuspir na cabeça de metade dos eleitores do seu oponente. Então, os professores marxistas tentam e tentaram doutrinar sempre seus alunos, mas a grande história para Lille é outra, né? É como eles conseguiram incutir na mente da juventude uma mentalidade e uma ideia idiosincrática de política, né? Baseada em suas experiências sempre muito particulares. O marxismo, ao menos, tinha um interesse no destino de todos, né? Ainda que fosse da classe, né? Dos trabalhadores. Mas os grupos de estudo de identidade parecem só se preocupar com os seus pequenos feudos e vemos uma proliferação assim de departamentos e centros de pesquisa e estudos voltados somente para essas minorias muito específicas e cada vez mais específicas, bancando todos a vítima. O único denominador comum sendo o ódio à civilização ocidental, ao homem branco, ao legado da civilização judaico-cristã.
Uma cidadania democrática, porém, exige direitos e deveres recíprocos. Mas os narcisistas da sociedade moderna ou pós-moderna só querem saber mesmo dos seus direitos, entre aspas, e os debates políticos giram sempre em torno desse eu. E o Lula está convencido, né, de que essa política de identidade tem sido responsável pelas derrotas liberais no campo político, no espaço político. Eu repito, eu não sei se ele está certo, a premissa parece fazer sentido, mas eu espero que esses progressistas continuem sendo derrotados aí no espaço político, até porque, como eu já disse, o estrago cultural é dado. E aí a gente chega ao terceiro autor para fechar. A visão de hoje, né, a palestra de hoje, que é o Stephen Hicks. Veja, o Roger Scruton, saudoso Roger Scruton, dizia: o homem que diz que a verdade não existe está pedindo para que você não acredite nele. Então, não acredite. E essa frase resume a mentalidade pós-moderna no que tange a nossa capacidade racional como instrumento epistemológico, busca do conhecimento e do saber, e da verdade. Porque a esquerda pós-moderna precisa desconstruir tudo, apelar para um relativismo que é, em essência, sempre contraditório, porque você teria que relativizar o próprio relativismo, né? Afirmando que verdade não existe, tudo passa a ser uma questão de opinião, mera opinião. Por que vemos tanto ódio, então, exalando das penas e dos tweets dos principais herdeiros de Marx e Rousseau, né? É uma pergunta instigante, porque se nós de fato abraçarmos esse relativismo radical, não há a menor coerência em ser radical, em ser intransigente. Qualquer opinião é igualmente válida. Percebem? Então, o nazista e o comunista deveriam estar em pé de igualdade ao iluminista, aquele que é o cosmopolita, que fala em nome da ciência e da razão, porque isso também é uma mera opinião. Então, no livro explicando o pós-modernismo, o Hicks tenta dissecar exatamente esse fenômeno que é um tanto bizarro, né? E ele mergulha nas questões mais filosóficas aí, que criaram esse ambiente fértil para o surgimento do movimento pós-moderno, resgatando o ceticismo de alguns pensadores iluministas que colocaram em xeque a própria razão humana, que é, repito, o principal instrumento do iluminismo, e que abriu espaço para o ataque posterior dos defensores do irracional. Veja que Hicks não está atacando a razão, ele está atacando o desvio da razão, o mau uso da razão que se torna ele mesmo algo irracional. E é uma crítica que muitos liberais e conservadores sempre fizeram ao racionalismo, típico dos filósofos franceses. O iluminismo francês, racionalista na sua essência, foi muito arrogante e muito revolucionário e levou, paradoxalmente, a muita irracionalidade, em nome da razão e da ciência. O templo da razão degolando todos os padres, degolando todo o legado histórico, fazendo tábula rasa de tudo, enquanto que o iluminismo escocês, muito mais humilde, muito mais cético em relação à capacidade da própria razão em fornecer todas as respostas, usou a razão como um instrumento poderosíssimo para ir avançando, para ir trazendo progresso e luz, mas uma luz que não segue pela própria visão prometeica da arrogância humana, né? O livro da Gertrude Himmelfarb, Os Caminhos para a Modernidade, disseca as diferenças básicas entre esses iluminismos e é um livro fundamental, né? Os grandes pilares do mundo são a democracia liberal, a economia capitalista, de mercado, o foco no indivíduo, né, e a razão como instrumento eficaz para se apreender, de alguma forma, a realidade. O pós-modernismo vai atacar tudo isso, né? E com uma incrível voracidade, violência, que é incompatível com suas premissas. Todas as conquistas iluministas ocidentais vão ser transformadas em pragas, né?
O Ocidente vai ser visto apenas como uma história de opressão do homem branco, rico e nada mais. E não importa que a escravidão tenha terminado e não começado no Ocidente, e que tenha tido séculos de duração e aceitação, tolerância, justamente chegando ao fim no Ocidente liberal, com base em valores e pilares herdados da civilização judaico-cristã, né? Nada disso importa, os fatos não interessam, só a narrativa. Se Marx e os marxistas tentavam falar em nome da ciência, né? Ainda filhos desses tempos iluministas, os herdeiros pós-modernos da esquerda abandonaram completamente a lógica e a razão. Não precisamos mais disso, dessas ferramentas, né? Condenando a própria possibilidade do conhecimento objetivo e da aproximação da verdade. Os sentimentos estariam acima da própria razão. Claro que não quaisquer sentimentos. De novo, precisa-se cair em contradição aqui, senão a sua própria religião política está refutada e abandonada. Então, se os pós-modernos levassem a sério, né, o seu excessivo subjetivismo epistemológico, haveria de tudo no movimento pós-moderno, de tudo, né? Da esquerda à direita, dos progressistas aos reacionários, nazistas, fascistas e comunistas, iluministas e social-democratas. Afinal, qualquer sentimento vale, né? E é engraçado que a gente sempre vê isso. Não, mas o que importa não é tanto o que ele fez, mas a sua intenção. Ele tentou mudar o mundo. Ele tinha um sentimento voltado para a paz social, o igualitarismo. São sempre os obituários que a gente vê de tudo que é tirano e intelectual que defendeu o tirano, né? Sempre quando é a esquerda. Que fique claro, a ressalva já evidente. Por que todos os seus representantes, então, do pós-modernismo são de esquerda? Por quê? Essa é uma pergunta incômoda. Coincidência? Claro que não, né? E o Hicks explica o motivo. A sua tese é de que após a escancarada falência do socialismo real, né, nos campos teórico e prático, restou aos seus adeptos um ataque aos próprios fatos e à razão em si, a capacidade humana de apreender a realidade e debater racionalmente com base em argumentos. Ou seja, se fracassou tudo aquilo que eu e meus pais defendiam, para o inferno com a própria razão. Você também tem que estar errado, o que você defende não vale mais, os valores que culminaram a uma civilização muito mais avançada, muito mais pacífica e tolerante e muito mais próspera, não me interessam, porque senão é muito doloroso eu reconhecer o fracasso e a falência da minha utopia, da minha ideologia. Então vamos abolir qualquer tipo de arcabouço teórico. Vamos implodir a própria razão para nivelar o jogo por baixo. Então esse é um grito desesperado de perdedores, de losers. O pós-modernismo, então, é uma estratégia da esquerda para reagir à crise da esquerda, especificamente do socialismo marxista. A sua grande arma, então, é a linguagem e o alvo é a juventude universitária. Daí eles terem atuado tanto no campus. Já que não dava mais para atacar o capitalismo por supostamente não gerar riqueza para as massas, para os trabalhadores, ele passaria a ser atacado por gerar riqueza demais. Ameaçando o planeta, nasce o ecoterrorismo. Ou então por produzir desigualdade, nasce o igualitarismo. Como quem não quer nada, a esquerda parou de falar em riqueza, absoluta pelo menos, e passou a focar somente em riqueza relativa, alimentando invejosos. O coletivismo também seria transferido da classe social para esses grupos de identidade. Mulheres, homossexuais, negros, cada um vai ser parte dessa minoria oprimida. O problema, como a gente já viu, é que um vai se voltar inexoravelmente contra o outro em algum momento. Mas enquanto eles podem se unir contra o denominador comum, eles o farão. Como o capitalismo mostrava oportunidade de ascensão material e a formação de uma ampla classe média, né, o novo ataque iria focar em uma espécie de alienação velada,
saía de cena o proletário e entrava o trabalhador de classe média psicologicamente reprimido, vítima da propaganda do sistema e aparentemente feliz com seus estímulos de consumo. Ou seja, você faz pesquisas, entrevistas com os trabalhadores, com a classe média. Está feliz? Estou feliz. O que te traz felicidade? Não, minha família, a pátria, meu emprego é muito importante, né? Eu melhorei de vida em relação ao ano passado, eu pude comprar um carro novo. Então você é um alienado fascista, que é explorado pelo sistema e nem percebe. Não, mas eu me considero feliz, sim, porque você é alvo, é vítima do ópio do povo, que é esse sistema, essa religião, o patriotismo, tudo isso que você acredita, família. Então, se você acredita em tudo isso, você é, sim, escravo, né? Você se acha livre, mas você é o pior escravo de todos que pensa que é livre. E aí a gente pensa numa louca daquelas, né? Como eu estou com a Conceição Tavares na cabeça, mas é uma tão ruim quanto, que repetia que, na frente do Lula, né, que a classe média é fascista e alienada. Então é basicamente isso. Né? Eu acho que eu apago da memória esses nomes para poder dormir melhor. Então, por isso que vem Chomsky e companhia, né, afirmar na cara de pau que os Estados Unidos são a maior tirania do planeta, a qual ele escolhe viver, na qual ele escolhe viver. No mundo com Cuba, Irã, Coreia do Norte, China, Rússia e por aí vai. Né? E eles fazem tal ataque gozando do conforto e da tolerância e da segurança e da liberdade que só o capitalismo americano consegue prover. Né? Incoerente, contraditório, isso é apenas lógica aristotélica. Os pós-modernos vivem no mundo da dialética hegeliana. Né? Marcuse, que falava da repressão à tolerância como uma forma de salvar a tolerância, era a senha dada aos intolerantes, né, que estão lutando estão lutando para destruir o sistema que existe, porque ele é, em essência, intolerante. Então, você pode ter uma reação violenta contra a intolerância que se simula tolerante. Veja que parece confuso e mas é porque, na verdade, é só uma forma de brincar com as palavras e chamar todo aquele que ataca a polícia, por exemplo, de um revolucionário tolerante pela liberdade. Né? Ou então Foucault, Derrida e companhia, né? Todos ajudaram a criar um clima propício para o surgimento de inúmeros movimentos terroristas de esquerda na década de 60, na nova esquerda. Né? E ela ainda era revolucionária, mas fazia isso subvertendo os valores ocidentais. Gramsci, Escola de Frankfurt. Né? O seu principal legado atacar os pilares que sustentam toda essa civilização e esses valores que são tão caros a gente. Né? Então, no campo da linguagem, confusão deliberada, sofismas, malabarismos semânticos, né? Aquela nova língua orwelliana. No campo das artes, todo lixo efêmero tratado como equivalente aos clássicos que tentavam a transcendência, que buscavam a atemporalidade. Né? Conversar com o divino, não com o profano. Então, enaltecer o que há de pior, o que há de mais profano, em nome das artes. Né? Nivelar tudo por baixo. O multiculturalismo, como já vimos, né? Para nivelar por baixo as culturas e diminuir todas as conquistas evidentes do Ocidente, e que são conquistas muito únicas e não tão replicáveis assim, porque você pode replicar a técnica moderna. Você pode ter rede social, o Twitter pode ir para a China ou pode ir para o Irã, mas você não consegue replicar os valores culturais da mesma maneira. Então, por trás de tudo isso, o que há? Um forte ressentimento, rancor, ódio a tudo que é melhor, ao capitalismo liberal, à civilização ocidental e um desejo profundo de destruição. Destruição. Isso é o que une essa gente. E com esse arcabouço, após essa longa explanação, fica muito mais fácil entender algumas coisinhas dos dias de hoje, como o Black Lives Matter, como a Antifa e como a posição acovardada e pusilânime, para dizer o mínimo, ou então cúmplice e lamentável dos idiotas úteis liberais.
dos democratas, dos social-democratas e até mesmo de alguns liberais, que são economicistas demais para entender tudo isso que eu acabei de falar. Que, diante disso, eles vão já vítimas do processo cultural em curso, eles vão virar e falar que você é reacionário, vão te rotular de alguma coisa fascista, que é saudosista da Idade Média. Eles vão calar o debate, de alguma maneira, porque é o único instrumento que lhes restou, né? Estamos diante, então, da transição do socialismo leninista marxista para uma espécie de niilismo cultural, onde vale tudo, desde que, por pura hipocrisia, de esquerda. É isso, meus caros. Vamos para as perguntas. Eu tenho uma pequena lista aqui de 3, começando com Maurício. Boa noite, Rodrigo. Tá me ouvindo? Beleza. Boa noite a todos. Rodrigo, eu quero te fazer uma pergunta sobre essa questão do relativismo moral, mais especificamente, né? Que a gente sabe que é totalmente contraditório. A própria ideologia da esquerda, né, que geralmente é ateísta, ela é contraditória com qualquer pauta, né, que enxergue valor último no indivíduo, no ser humano, no mundo em si, né? Então não faz o menor sentido você lutar contra racismo, contra qualquer tipo de injustiça, porque no final das contas nada disso tem valor. Infelizmente existem alguns religiosos que também são de esquerda e faz um pouquinho mais de sentido porque eles fazem em nome de Deus, né, defendendo a justiça e etc. Mas a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: como que o liberal, o conservador, que é quem poderia se arrogar aí dessas prerrogativas de valor no ser humano, né, de lutar contra as injustiças, pode tomar da mão da esquerda essas virtudes que eles se apossaram, né? Como você até explicou muito bem como que eles fizeram isso e por que eles fizeram isso. Então, qual que é a melhor estratégia para a gente poder resgatar essas virtudes, tirar da mão desse pessoal que não apresenta lógica nenhuma para esse comportamento? Beleza, Maurício. Olha, eu só consigo enxergar uma resposta. E eu cada vez mais estou nessa direção. Conversamos brevemente sobre isso. E é o seguinte: a vida humana precisa ser considerada uma vez mais sagrada. Imago Dei precisa ser considerada uma dádiva de Deus, né? A inteligência humana e sua capacidade de aprender tudo isso que a gente está falando aqui, ela não pode vir da falta de inteligência, da ausência de inteligência. Nós não podemos olhar para baixo e temos que olhar para cima. E eu estou cada vez mais convencido que, e isso não vem de hoje, esse debate, o drama do humanismo secular, que, aliás, é o título de um livro, que junta desde Rousseau, de Marx e tantos outros, né? O drama deles é exatamente isso. É tentar manter, de alguma maneira, aqueles que querem manter, aqueles que não abraçaram de vez o niilismo destrutivo, que querem manter alguma coisa do legado da nossa civilização ocidental sem aquilo que tornou possível esses valores. Eu dou um exemplo, Maurício. A Declaração dos Direitos Universais da ONU, que é um marco dessa visão humanista, iluminista, secular e tudo, o que muitos ignoram é que ela está eivada de linguagem cristã e que tinha ali, para reagir ao ímpeto mais secular e tudo, laico, tinha ali algumas figuras de peso do cristianismo e do conservadorismo, tentando equilibrar a linguagem. Porque senão a gente vai cair num dilema difícil de, tá bom, os direitos humanos universais, com base em quê? Se você aderir à visão prática utilitarista, pragmática, você vai cair num impasse. E cada vez mais está evidente isso nessas sociedades ricas, do ponto de vista material, porém cada vez mais desumanas em vários aspectos de política pública, né? E aí eu penso, por exemplo, que o ovo de uma tartaruga está valendo muito mais do que um feto humano, do que uma vida em gestação dentro do ventre de uma mulher para várias sociedades, né?
causas como o direito dos animais e Gaia, né, a visão religiosa do planeta Terra, estão valendo muito mais e cativando muito mais do que a vida humana. E é contraditório porque chega num momento como esses da pandemia, né, e eles se veem tentando buscar no linguajar da civilização judaico-cristã os principais pontos para defender as coisas que eles defendem. Porque senão a gente vai cair numa visão prática um tanto desumana que alguns à esquerda exalaram, como aquela Bárbara Gância, esse pessoal, mas estava a pé da morte mesmo, e isso aí é só uma vida de um velho, ou em coisas como a Suécia, que foram defendidas não com base numa visão mais complexa e holística, do tipo, olha, liberdade é um valor, vida humana é outro valor, e vão ser perdidas muitas vidas com base no lockdown e tudo mais, que era o argumento que eu, por exemplo, e muitos outros usávamos. Não é cagar para a vida humana. E tudo mais. Na Suécia, uma crítica que, por exemplo, João Pereira Coutinho fez foi essa, ele e outros. Falou, olha, o que eu estou vendo na Suécia é um desapego eugenista à vida do ser humano que está mais perto da morte. E isso é muito preocupante, que é a mesma visão eugenista de quem está muito perto da vida. Ou seja, você pode eliminar se tem síndrome de Down, porque é um fardo, é um estorvo para a sociedade. Então você começa a flertar com narrativas, com linguagens que parecem um tanto desumanas. Desumanas. Então, eu não consegui muito bem ainda solucionar esse impasse, esse drama da visão humanista secular. Porque eu vejo, sim, que quando a porca torce o rabo, os humanistas seculares ou mostram uma faceta um tanto monstruosa da sua mentalidade, da sua visão de mundo, ou eles vão ter que beber das fontes judaico-cristãs. Não tem muito para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, eu acho, Maurício, que cada vez, pelo menos, eu estou me convencendo mais disso, né, que só resgatando a visão de sacralidade da vida humana. E por quê? Por que a humana e não um sapo? Responderia, talvez com alguma ironia ácida, um amante dos animais. E eu amo animais. Tenho gato, cachorro, amo bicho. Por quê? Né? Justamente pelo imago Dei. Justamente pela concepção de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E isso traz humildade para a gente, traz a possibilidade da gente tentar encontrar a verdade usando a razão que o sapo não tem e nos diferencia, inclusive, em relação a todo dever moral que temos para com o planeta, outras espécies e por aí vai. Que é não praticar a violência pelo prazer sádico de ver o sofrimento alheio e um monte de coisas que nós criamos como direitos morais. Nós estamos incutindo no Código Penal, com base em arcabouço moral, direitos dos animais. Que outra espécie pode fazer isso senão a nossa? Eu te garanto que o tigre, o tubarão, o leopardo e o leão não estão preocupados com o nosso sofrimento a esse ponto. Ou não têm os instrumentos para criarem um código de julgamento de abuso de poder por parte de um tubarão no mar. Então, tentar resgatar mesmo essa visão da sacralidade da vida humana. E aí, Maurício, eu não consigo também fugir da conclusão inapelável desse tipo de pensamento que leva a um destino. E é uma bandeira que eu venho mudando muito e está no meu livro de Confissões de um Ex-Libertário, né? Que é a questão do aborto. Eu estou convencido de que se você... A briga começou a ser perdida no momento em que você banalizou o aborto. Se você vive numa sociedade que a mãe pode, em nome do direito de escolha, sendo que o mesmo progressista não defende o direito de escolha para mais nada, você tem direito de escolha de manter os frutos do seu trabalho no seu banco? Não.
Em nome do combate às desigualdades, vamos ter imposto à fortuna e blá. Você é livre para manter a escolha de sair de casa? Não. Risco de saúde pública, pandemia, não, fica em casa, cala a boca, senão paulada e prisão. Você tem a liberdade de escolha em relação a não vender bolo para um casal homoafetivo na sua festa de casamento? Não. Cala a boca e obedece, porque isso aí seria preconceito e você vive numa sociedade e você não pode escolher para quem você vende o seu bolo e a sua empresa tem que vender para quem eu quiser. Então, eles são autoritários em tudo que é escolha, entre aspas, do indivíduo. A menos que seja você escolher a qual sexo você pertence e se você pode ou não eliminar o bebê em gestação na barriga da mulher. Aí você pode escolher. Então, quando você começou a banalizar a vida humana na sua concepção e na sua gestação, você começou a flertar com esse tipo de situação. E não é à toa que já temos democratas defendendo infanticídio. Não é à toa que já temos, sim, democratas dizendo que o direito à escolha e a liberdade da escolha da mulher nesse assunto tem que valer para qualquer mês de gestação. Senão eles estariam sendo incoerentes com a sua própria premissa. E aí alguns já chegam e falam, não, mas veja, se nasceu com problemas, né, aí é uma decisão entre a mulher e o médico. Ou seja, infanticídio. O progresso dos progressistas está nos levando à volta do homem bárbaro, que age como um animal, ou seja, besta, né, seguindo instintos animalescos, que não tem mais nenhum tabu, nenhum freio, a vida em sociedade, e que pratica atos bárbaros como certas sociedades indígenas atrasadas e devidamente enterradas. Então, a minha resposta para você é que nós temos que resgatar a sacralidade da vida humana. Sem isso, nós perdemos. E isso Rodrigo, tem que estar na concepção. O que você acha de duas estratégias que são opostas, né? Uma é que a direita, no caso, o liberal, ele tem que abraçar essas pautas e mostrar como ela deve ser, como a gente tem, por exemplo, o exemplo do MBL, né, que tem agora o MBL LGBT, se não me engano, ou a outra estratégia oposta, que seria, no caso, negar a existência de preconceito, por exemplo, como na questão do racismo, e assim, esse conceito de que ele só existe na prática, né? Que não existe um preconceito filosófico em si, entendeu? Por mais que você tenha dentro de si, ele só acontece se você pratica, se é algo prático realmente. É interessante isso, né? Porque uma estratégia, sejamos obsequiosos com a garotada do MBL, uma estratégia pode ser seduzir a esquerda por uma aproximação das causas, tentando absorver as causas. Eu acho que é muito perigoso, porque eu acho que o MBL acaba absorvido nessa união homoafetiva. E a outra estratégia é confrontar, é bater de frente, como talvez o Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, vem fazendo. Né? Eu acho que eu não prefiro, eu acho que eu não gosto de nenhuma nem outra. Eu acho que uma gera muito antagonismo e a pessoa se fecha para escutar qualquer argumento, né? E rotula logo o cara de racista negro e tudo mais, e que só pode fazer com um direitista. Né? Se você fizer isso com um esquerdista, o mundo vem abaixo, mas isso é parte do jogo, do duplo padrão. E a outra estratégia é isso aí, você acaba capturado pelo inimigo em vez de seduzir para o liberalismo. Né? Hoje em dia, olha onde chegou o MBL. Então, a minha estratégia é tentar chamar a atenção para o problema o tempo inteiro, né? E mostrar que o indivíduo é a menor minoria de todas e que ele está sendo mascote, massa de manobra, instrumento, inocente e útil de forças muito mais perversas do que ele imagina. Então, a minha estratégia tem sido toda voltada para isso, para pensar nas minhas falas, nos meus textos, livros e tudo mais. Né? Eu bato muito nessa tecla. Falo, olha, não seja inocente e útil dessa turma, porque eles têm outros interesses, mas as bandeiras, as pautas em si, não precisam ser demonizadas. O pêndulo extrapolou. Eu quero mostrar que as feministas modernas não falam em nome da mulher. É isso que eu quero mostrar.
Eu não quero desqualificar o movimento feminista como um todo desde a origem, ou então a mulher, e soar um tanto misógino até, né? Como alguns mais reacionários fazem. Eu não quero parecer um supremacista branco, como alguns também fazem, né? Falando da civilização ocidental branca. Alguns até chegam a tentar criar esse elo com a questão racial, o que, para mim, é nefasto. Nefasto. E equivocado do ponto de vista histórico, inclusive. Então, a assimilação da cultura judaico-cristã por vários imigrantes, minorias, é um dado histórico. Então, é uma questão cultural, não é uma questão étnica. Então, é por aí, né? Você tentar mostrar que o verdadeiro desprezo ao indivíduo, e aí você mostra as incoerências, né? Se você é mulher de direita, você não existe, você é traidora, se você é gay, bolsonarista, você tem que ser apagado e cancelado, e por aí vai. É mostrar isso. Falar, vem cá, quem se preocupa de fato com você, com um indivíduo, por um aspecto humanitário, de fato? Quem é? É esse cara que te usa como mascote? Ou é o conservador que está tentando aqui trazer todo mundo para o mesmo barco e falar, olha, vem cá, cara, vem cá, vamos entender o seguinte, a vida humana é sagrada, disso derivam várias conclusões importantíssimas para políticas públicas e para a vida em sociedade, os valores que nos trouxeram até aqui, como a família, como as religiões e tudo mais, isso tudo tem que ser preservado, e nada disso é contra minorias ou contra você, muito pelo contrário. Foi graças a isso que nós tivemos a tolerância, o advento da pluralidade e tudo mais. Então, cara, enfim, esse trabalho árduo de educar, de resgatar valores, de expor a hipocrisia dos adversários. Não consigo ver outra receita. Não consigo ver outra receita. É a única que pelo menos eu enxergo, né? Bruno Medeiros. Ô, Rodrigo, bom, em relação ao que você falou antes, é um cenário um tanto quanto confuso. Eu queria saber de você o quanto você acha que isso está piorando, o quanto você acha que a gente, pelo fato da gente estar vivendo isso, a gente fica achando que a loucura se instalou e que não é possível, que isso tudo tenha avançado tanto e que as pessoas concordem com essa loucura e com toda essa incoerência, essa hipocrisia. O quanto disso é de fato novo e um avanço dessas agendas? Ou qual é a tua visão para isso, né? Assim, comparando com os anos 60, enfim, a gente pode ficar falando de história aqui, mas a gente sabe que existem, o fato é que a gente sabe que existem outros momentos que também o caos estava instalado. Mas, infelizmente, a gente está vivendo esse momento agora e parece que realmente os loucos tomaram conta. Sim. Respondendo a isso, o próximo passo seria dizer qual você acha que é o outcome para esse conflito ou essa divisão completa que existe hoje, né? As línguas não se cruzam, né? Uma pessoa é aquilo que a gente falou na live passada. Uns acham que o Bolsonaro é o maior defensor das liberdades individuais que já existiram no Brasil, e o outro acha que ele é um fascista à beira de fechar o Congresso e o Judiciário. Tem gente que me manda uma mensagem todo dia dizendo que hoje ele vai fechar o Congresso. Fala um pouco da tua visão, assim, o que você está vendo para frente. Beleza. Bruno, eu procuro não cair nunca em desespero. E eu tenho uma personalidade mais otimista, apesar de, enfim... Já gostei do começo. Dá uma receita aí, então. Não, eu vou falar assim, na verdade, o que acontece, né? Primeiro que eu acho que os mais otimistas tendem a viver melhor, mas isso não é uma escolha necessariamente. Tem gente que tem uma visão mais pessimista e cética mesmo do mundo, pensa num Pondé da vida, flertando com o niilismo, né?
Assim, eu não sou serelepe, né? Eu acho que aquele happy people que está muitas vezes numa fuga para a realidade, para os problemas reais, né, e concretos, isso aí para mim é uma pseudo-felicidade, né? Isso é uma coisa ilusória, típica de um bêbado. Agora, eu não, eu mantenho um otimismo por quê? Porque, como você mesmo colocou na sua premissa implícita na pergunta, já passamos por muita coisa e enfrentamos e superamos. É verdade que caímos em idade das trevas, é verdade que tivemos recuos, retrocessos e tudo mais. Então, a liberdade está sempre uma geração de ser perdida, como alertava o Ronald Reagan. Não podemos relaxar. Relaxou, o cachimbo cai. Resguardar a liberdade, preservar a tocha da civilização acesa, é um trabalho constante e que nós temos que legar aos nossos. Senão eles vão perder. Então, esse é um trabalho que, felizmente, parece que quase toda geração ela produz os seus heróis nesse sentido. Né? Alguns resgatam textos, né, aristotélicos, e aí vem todo um renascimento e não sei o quê, as artes. Então, a coisa vai cíclica, não tem um destino traçado e depende muito da gente. Então, eu entendo o pessimismo. Você olha essa geração aí, você olha esse grau de loucura, digno de uma peça do Edgar Allan Poe, né, de que os loucos tomaram conta do hospício e trancaram os médicos dentro, é assustador. Quais são os indícios alvissareiros que eu vejo, Bruno? A loucura chegou longe demais. E esse é o nosso grande aliado. Quando a J.K. Rowling, que é uma progressista, com todas as credenciais esquerdinhas, autora do Harry Potter, é cancelada por falar da questão menstrual e tudo, e afetou um pouquinho ali, ofendeu a patota da ideologia de gênero. Quando a Scarlett Johansson, feminista, discursa em Me Too Movement, não pode pegar um papel para fazer uma personagem trans, porque ela é mulher e ela não é trans. Esqueceram que actress, to act, é você se passar por algo que você não é. E o bom ator convence os outros de que ele é algo que ele não é. E esqueceram desse detalhe. Né? Quando chega nesse ponto, as pessoas começam a falar, opa, calma lá. E essa história da polícia também, né? Da polícia. Defund the police. Então, meu diagnóstico é o seguinte, Bruno. Muito mais gente do que a gente pensa já se deu conta de que isso é uma palhaçada, uma loucura e é um troço perigoso. Muito mais. Alguns reagem do tipo, isso é coisa lá de Twitter, rede social, babaquice, Hollywood e vida que segue. Eu toco aqui meu emprego, na minha empresa não tem muito disso, não. Lê do engano, não perceberam que o socialismo está chegando pelas beiradas, que a igualdade salarial vem hoje pelo feminismo, não pelo classismo, e por aí vai. Então, lê do engano, esses precisam acordar, e esses são aliados potenciais nossos. Esses têm uma visão apolítica, às vezes moderninha, às vezes querem se sentir bem no entorno que eles vivem, dentro do Beautiful People, querem ir no coquetel e poder conversar, né, em vez de parecer um reacionário defensor de Trump, que é um animal exótico, você vai chamar todos os amigos e apontar o dedo, olha só, você não vai acreditar, fala em voz alta. O cara, eu acho que o Trump deveria ser reeleito, vai todo mundo gargalhar, né? Então o cara vai calar a boca. Então tem um peer group pressure aqui, tem um trabalho de pressão, de intimidação, e eles sabem fazer esse trabalho muito bem. Então, ou o sujeito é apolítico, ou não liga muito, ou é ignorante em relação a tudo isso que eu falei, não vive disso, não consome isso no dia a dia, e ele está inserido num contexto. Esse cara, ele é um instrumento do lado de lá, ele vai ser usado pro lado de lá, mas ele tem salvação. Porque nós temos que mostrar a ele que ele está sendo idiota útil. Dupe, né? Como tantos foram do comunismo. Tantos. E a máquina de propaganda do comunismo era muito eficiente em atrair e produzir dupes. Né? Então, esse é nosso alvo. É justamente o cara que fala isso. Não, eu entendo que isso é meio loucura, eu entendo que foi longe demais, mas não, você está exagerando. Isso é um troço que não tem muito impacto no dia a dia, besteira.
Não. Mostra para o cara que é perigoso, mostra os argumentos, mostra como está impactando no dia a dia e como está asfixiando a liberdade de expressão, as empresas e a vida em sociedade. Nesse ponto aí, eu acho que esse negócio do New York Times, por exemplo, essa semana é simbólico em relação a isso. Acho que o que o jornal está passando, assim, para os fundadores, para a família lá, deve ser uma coisa dramática isso. Sim, acho que alguém foi até no nosso grupo, não tenho certeza, mas postou do negócio do Porta dos Fundos, que teve que pedir desculpas para alguma minoria se sentir ofendida de alguma coisa, mas o negócio do Cristo eles bancaram que não pedem desculpas porque estão fazendo humor. Então, esse duplo padrão, essa necessidade de você estar tateando em ovos o tempo inteiro, porque você tem medo de uma patota que vai lá te cancelar. Esse negócio do New York Times, Bruno, foram, se eu não me engano, até ouvi o número, tá? Algo como 200 mensagens. O New York Times tem, se eu não me engano, algo entre 1 a 2 milhões de assinantes. 1 a 2 milhões de assinantes. A turma do New York Times ficou apavorada com os woke e os soldados da justiça social, né, pressionando com ligação atrás de ligação, 200 ligações que vazou lá que eles teriam recebido. Com 200 ligações, você faz o maior jornal do mundo se ajoelhar sob o milho da cartilha do politicamente correto. Está faltando coragem. A mentalidade aqui é a típica da mentalidade da síndrome de Oslo, que muitos israelenses sofreu lá depois do acordo fracassado que levou à intifada, né? Que é você cada vez ceder mais no afã de ser deixado em paz pelo bully. Tem um bully aqui, o cara está falando que vai te destruir, vai te destruir. Você, porra, já convidou o cara para tua casa para comer a tua comida, tu já deixou ele cagar no seu quintal, você foi lá e limpou. Você foi cedendo, você está numa única esperança, nunca ter que entrar em guerra com aquele cara. Porra, toda a sobrevivência de Dove depende da existência de Rock. Isso está evidente para os conservadores e realistas, e qualquer um que estudou história. Um Chamberlain só sobrevive porque existe um Churchill. Um Jimmy Carter só consegue fazer o estrago que consegue não afundar um país ou uma civilização porque vem um Reagan limpar a cagada. Então, o cara que fala grosso e que não aceita a intimidação do bully é necessário. Agora, o que as empresas de tecnologia do Vale do Silício estão fazendo? Ai, que bonitinho, vamos dar uma lacrada aqui no Google hoje, é dia das minorias. Ó, rapaz, é um feriado importantíssimo que cristão. Opa, calma aí, isso é coisa religiosa, não quero ofender. Nós temos uma visão plural aqui. Mas, pô, você acabou de fazer uma para o Ubanda e para o Islâmico. Não, mano, veja. Entendeu? Covardes, um bando de milionário, covardes. São pigmeus morais, cheios de dinheiro na conta. Essa visão tecnocista do Vale do Silício. Mas, de uma forma, é bom para eles também, né? Talvez seja negócio, Bruno, mas veja, como o Ben Shapiro cansa de alertar, cara, em alguma hora você vai estar alimentando um monstro que vai vir te devorar. É ilusão você achar que pode controlar um socialista. Isso foi a expectativa de muito capitalista que bancou o revolucionário. Os Black Panthers, que levaram o livro do Tom Wolfe, que foi a minha provocação para escrever o Esquerda Caviar, né, o Radical Chic, ele foi numa festa, numa cobertura em Nova York, que recebeu os Black Panthers, cara. Hoje, o que a gente acha que deve estar acontecendo aí de Antifa e Black Lives Matter nesse sentido? Um monte. Bom, a julgar pelas redes sociais, um monte de elitezinha botando Antifa. Aí o Trump virou e falou assim, ó, isso é terrorismo nacional. Vamos olhar a rede social para visto. Pô, vai apagando. Porque a turma quer viajar para Disney enquanto defende o fim do capitalismo. Então tem isso também, tem que mexer com os interesses monetários. Então isso é uma outra parte da resposta. Uma é tentar chamar a atenção para o cara de que ele está sendo jogo, massa de manobra no jogo, dupe. A outra é mostrar os argumentos monetários, já que só dói no bolso, é falar, rapaziada, vocês estão alimentando o monstro. Vocês estão aí na esperança de que uma lacradinha vai fazer com que eles acalmem-se e eles vão ficar com mais sede ao pote, porque é assim que funciona a mentalidade de um revolucionário oportunista. Você deu a mão, o cara quer o braço, você não vai ser deixado em paz. Você vai ter que ser controlado por um woke. Então, veja,
é suicídio. É chamar a atenção pragmática dos pragmáticos amorais, que a covardia deles de hoje será paga com o sangue de amanhã ou com a empresa deles. Ou com a empresa deles. Mas você acha que a gente ainda precisa, fazendo um link aqui, do herói trágico, ou você acha que seria melhor a gente ter alguém um pouco mais conciliador, na falta de uma melhor palavra? Você acha que o Bolsonaro e o Trump ainda são necessários? São. Eu não descarto a importância das duas estratégias para a gente roubar até dos inimigos, né, a história da tática das tesouras, né? Eu não descarto que a existência do Trump seja fundamental para alguém que venha com um caminho mais conciliatório e virar e falar, não, mas calma aí, eu não sou o Trump, você quer o Trump? Não? Então vem cá conversar comigo, cara. Olha só, eu sou moderado, eu entendo o teu lado, o cara também é meio bufão lá, meio maluco, mas calma lá, vocês estão exagerando. Você tem que fazer umas concessões, isso é fundamental na diplomacia. Sticks and carrots. Tem que a ameaça da porrada e a conversa da diplomacia. É fundamental. Agora, se você chegar na mesa cedendo, tudo ferrou. Agora, veja, por que o Trump ainda é necessário? Porque a gente está num estágio muito longe disso. E porque o moderado é um pastelão como um Mitt Romney, que talvez só não tenha me decepcionado mais na vida do que o Sérgio Moro. Ele não é um rhino, ele não é um Republican name only. O Mitt Romney hoje em dia é um progressista, liberal, woke, Black Lives Matter, vota impeachment do Trump e quer ser bem visto, como a Ann Coulter teve uma sacada brilhante, genial, achei a melhor de todas, tá, que eu li deles, né? Gente, alguém checa a saúde do homem. Ele deve estar perto de morrer, porque ele está pensando muito no obituário do New York Times. Só pode ser. Quando o cara quer ser muito bem quisto pela patotinha, quando o cara quer ser aceito pela turminha woke, lacradora, progressista, que fala essa linguagem da estética e tudo, quando ele quer muito ser aceito por esse pessoal, já era, Bruno. Porque ele está num slippery slope que vai levar ele à ruína, vai levar ele a ter que ajoelhar no milho do politicamente correto. Então, respondendo a sua pergunta, por que eu não sou tão pessimista? Porque eu vejo heróis trágicos reagindo com apoio, com popularidade, com poder. Eu vejo muita gente sensata, sem visão política de mundo, acordando para o problema, ainda que não enxergue a magnitude do problema. E esses são nossos alvos. E eu vejo, dentro dos lacradores, alguns que já começam a perceber que a brincadeira foi longe demais. Não, acho que esse é o ponto, né? E assim, eu vou ser devorado pelo monstrinho que eu alimentei. Não vai ter mais papel para mim em Hollywood. Eu vou ter que... sem falar, Bruno, que aí eu não posso deixar de citar isso aqui, né? Porque é um argumento mais pragmático do ponto de vista individual. Deus da Carnificina, do Polanski, é um filme que tem que ser visto. E o papel da Jodie Foster, eu sempre trago à tona, eu botei no Esquerda Caviar, porque aquilo para mim é fantástico. Ela é um ícone do progressista, do woke e tudo. Ela está com aquela visão romântica, estética, que os filhos podem conversar no Central Park sobre a violência que aconteceu. Afinal de contas, a violência não está em nós. É um construto social. Se ao menos um entender isso e beijar o outro, e nunca mais vai usar um taco na cara do outro e tudo mais. E tem uma hora que ela desabafa. Para mim, isso é o segredo nosso, de usar como instrumento. Ela desabafa. Eu não aguento mais, vocês não sabem como é cansativo fazer isso, vestir essa máscara o tempo inteiro, né? Agir assim em prol dos outros o tempo inteiro, né? Porque é fake. Então, cara, eu tenho certeza que você conhece, eu conheço muita gente, e eu sei como é desgastante para eles. Eu acho que com essas incoerências todas, eu acho que está ficando mais difícil manter essa máscara. Esse peso aí tá aumentando muito. Cara, tá muito incoerente. Lacre atrás de lacre, lacre atrás de lacre, até o ponto que eles não entendem de onde veio a porrada, porque eles ofenderam algum grupo que eles não sabiam e estavam tentando acariciar e lacrar com todos. Todos ditos minorias e merecedores dessa visão, que é um tanto condescendente de desprezo, né, do próximo.
e levam porrada, não sabem de onde. Não sabem de onde, eles não acreditam. Porque ele fala, mas eu sempre fui tão bonzinho, porque ele está tentando se vender como bonzinho, e no fundo ele destila ódio. Então, assim, é expor a hipocrisia, Acho que vale expor... um artigo com esses 3 pontos aí, hein? Acho que vai ficar Vale, muito bom, hein? vale. Como trazer para o lado do bem as vítimas dos wokes. Vale. Não, acho que é um artigo dizendo a força mostrando por que existe a força para combater onde está a força para combater esse avanço Sim. progressista. Agora, a força principal mesmo, Bruno, e aí eu fecho unindo a sua questão à do Maurício antes, né? A principal força, eu acho que tem que ser, cara, e eu sei que você já tem uma visão, sempre teve uma visão mais conservadora da parte cultural e tudo, quando a gente discutia anos e anos atrás, ela tem que vir casada com uma convicção da verdade. Porque senão nosso ponto de vista é frágil. Se ele for um ponto de vista prático, pragmático, de obter um resultado melhorzinho, ele na largada ele está perdendo. Porque você está falando com os zelotas. Eu não acho que você tem que se transformar num cruzado, mas eu acho que você tem que abraçar de alguma maneira a ideia, a noção do que o Ocidente representa, do que é o legado judaico-cristão, do que é a cultura que a gente herdou e da busca da verdade com base nessa tensão entre razão e fé. Né? Tudo isso é fundamental, porque senão a gente está falando de uma cabeça de planilha, uma coisa que não seduz, uma coisa que não move. Não move. Né? Então, é uma desvantagem muito grande na largada, se a gente não entender isso. Então, isso é outro. De novo, eu junto com a questão do Maurício, porque eu acho que esse tem que ser o ponto de partida. Eu estou cada vez mais convencido disso. Eu posso estar errado. O liberal, que quiser, pode tentar me convencer. De tudo que eu venho lendo nos últimos anos e vendo, e com a experiência da minha filha adolescente, e tudo mais, tudo me leva a crer hoje em dia que esse é o caminho. Se a gente não entender que a gente tem uma civilização que vale a pena ser salva e entender por que ela vale a pena ser salva e por que ela é tão diferente e melhor, não só diferente, e melhor. Por quê? O que fez a gente chegar até aqui dessa forma e entender que isso tem tudo a ver e está umbilicalmente ligado ao legado da civilização judaico-cristã, né? A gente perdeu. Porque aí passa a ser um discurso de burocrático, né? É que nem o cara que vira e fala assim, não, qual é a sua grande meta política? Reduzir a carga tributária de 38 para 34. Boa sorte, meu amigo. Não vai ter um voto. Não vai ter um voto. Vitor, para fechar hoje, só 3, porque acabou minha voz. E eu falei pra caramba para não variar. Porra, galera, mas foi Vitor. sensacional. Bom, primeiro, o tema riquíssimo. Você esqueceu da pessoa que detesta a classe média, Marilena Chauí. Isso. Puta que pariu. Bom, então, Maurício e Bruno. Rodrigo, cara, parece coisa de Deus. Eu queria falar de Deus. Na realidade, eu estava vendo uma lecture do Jordan Peterson essa semana e ele falando sobre as torres da Babilônia que foram construídas para alcançar Deus. E quando Deus está olhando essa empreitada, fala assim, rapaz, o que é isso? Vou dar uma olhada lá embaixo. Olhou e falou assim, não, peraí, esses caras não vão se entender mais. E ele vai tecendo essa coisa na história onde de tempos em tempos a coisa vai crescendo, se destrói, crescendo, se destrói, crescendo. E ele deu um exemplo muito claro que foi exatamente dessa divisão que está acontecendo hoje nas alas progressistas. Agora eu não sou mais LGB, agora eu sou LGBT. Agora eu não sou mais, eu sou pró isso, eu sou pró aquilo, eu sou contra isso, sou contra... Os caras estão no autofagia. E para eles sobreviverem, eles estão radicalizando cada vez mais o discurso, que estressa todas as cordas e os cordões dos caras mais que tem maior paciência com isso, que tem maior elasticidade. Fala assim, gente, deu.
Assim, não dá mais, entendeu? E leva ao surgimento de movimentos conservadores que tá aí o Rodrigo, um emergente, movimento conservador, um novo, um liberal que vem no conservador, meu caminho todo, exatamente, e você vai exatamente nesse ponto. Então, enfim, eu não vejo, você vê um STF esticando todas as cordas do mundo, só o que está acontecendo, cara? Então, assim, eu não tenho nenhuma pergunta, Rodrigo, porque você realmente já respondeu tudo. Mas eu acho, eu sou um otimista e está muito claro que os caras estão com todos os cordões esticados. Esse negócio não vai se sustentar mais. Boa noite, parabéns, Maurício e Bruno. Valeu, Vitor. E eu vou pegar um gancho, então, com o seu comentário, que não foi uma pergunta, e você citou o STF. E eu quero falar exatamente do complexo de Deus, né? Que tudo isso que eu venho falando está permeado também dessa imagem arrogante, prometeica do homem, né? Brincar de Deus. De fato, alguns ministros do Supremo ali pecam por excesso de arrogância e complexo de Deus, né? Eles deveriam ser mais humildes, e um ali, inclusive, se considera um iluminista ungido que veio trazer a luz para nós, bárbaros, né? E com isso ele é um legislador, ativista e tudo mais. Então, muitos dos problemas que estamos vendo, muitos sim, se devem a essa premissa equivocada. Não aceitar a ideia do pecado original, da falibilidade humana, do conceito de imago Dei, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que a nossa razão é o instrumento para tentar nos aproximar dessa verdade com base num conceito de fé, de que nós somos especiais e temos obrigação de buscar sempre essa excelência moral, né? E com humildade. São as palavras-chave que você vai vendo, e quem age assim melhora a si e melhora o entorno. Enquanto que quem age como o complexo de Deus, com a arrogância fatal, se ferra e destrói, deixa um rastro de sangue em torno. Então, é isso. É o livro, o Gods of Revolution, do Chris, um historiador cristão parrudo, Chris W, começa com W, agora hoje eu estou com amnésia. Eu quero sair de um livro tão sério quanto esse, eu quero citar um filme bobo. Porque tem uma cena que eu adoro, e eu já peguei no YouTube algumas vezes, só essa cena, e eu recomendo que vocês façam o mesmo agora quando acabar, que é divertido. É um filme com o Alec Baldwin e a sua ex-mulher, Kim Basinger, onde ela faz um tratamento lá para poder dar à luz, né? E ele é um médico. E ele, enfim, eu não quero estragar sem muito spoiler, ele faz algumas coisas um tanto criminosas e a mensagem tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Porque à medida que você adotou a premissa de que você está fazendo pelo bem, que a causa é nobre, que você pode, que você é capaz e que nada vai ficar no caminho entre a técnica e o resultado, meu amigo, você pode ter o conhecimento que for, você pode se tornar um monstro. Você pode se tornar um monstro moral. Então, essa é a essência, a moral do filme, né? E aí tem uma cena que é maravilhosa, que ele está na sala com o advogado de defesa e o promotor, ou o advogado de acusação, e eles estão tentando fazer algum tipo de acordo, né? E o advogado dele ainda virou e falou assim, pelo amor de Deus, não fala, né? Let me do the talk. E aí ele está lá argumentando, não, é um erro, né? Porque a coisa era que tinha que provar que foi um erro médico. Erro, todo mundo é capaz de cometer, somos seres falíveis. Então, o que ele fez foi um erro médico, né? Se o Mandetta, em nome da ciência, aí ferrou. Agora, se o Mandetta vir e falar, não, eu errei, né? Porra, achei que o OMS era o máximo, sou só um ortopedista, porra. Vocês esperavam muito de mim, sou um político do DEM pensando em campanha, caceta. Desculpa aquela coisa de ciência. Beleza, mas do Mandetta não vem isso. Do Mandetta vem algo parecido com o personagem do Alec Baldwin, que é o seguinte, ele está lá caladinho, e por isso é demais a cena, porque o advogado de acusação, né, o outro lá, sabe onde quer chegar e está provocando. Está provocando. Não, porque um cara que tem esse currículo, e aí lê, o cara que já fez isso. Esse cara, não sei o quê, ia errar numa forma dessas ridículas, não sei o quê. E é o quê, então? Ele é um medíocre? Ele é um medíocre, ele se acha Deus? Aí
vem o monstro incontrolável de dentro e aí ele faz um discurso maravilhoso de 1 minuto, inflamado, que ele diz assim: eu me acho Deus? Você está perguntando se eu me acho Deus? Então deixa eu te contar uma coisa. Quando a criança está na sala de cirurgia entre a vida e a morte, e os pais e os parentes estão todos lá rezando para um Deus, para esse seu Deus, sabe para quem eles estão rezando? Eles estão rezando, no fundo, é para mim. É para o meu conhecimento adquirido em horas e horas de estudo e de prática e não sei o quê. E o outro está lá rezando, não sei o quê, para o Deus. É para mim. Você pergunta se eu me acho Deus? You ask if I think I'm God. Let me tell you something, my friend. I don't think I'm God. I am God. Bate na mesa e sai da sala. E aí o advogado ri e o diretor de defesa fica apavorado e, obviamente, ele perdeu. Então, veja, o complexo de Deus é o que está por trás de tanto estrago iluminista, secular, em nome da religião política que nós vemos, quando substituem Deus pelas ideologias. Então, tem tudo a ver o que você está falando para fechar com essa palestra aí de hoje, com esse tema de hoje nosso. Né? Tem tudo a ver. Então, estamos concluindo, meus caros, para fechar, que todos os caminhos nos levam a um só destino. Muito obrigado a todos vocês pelo fundamental apoio. Vou descansar um pouquinho. Boa noite. E até semana que vem com Welfare State e o fracasso da grande sociedade. Puta live, hein? Valeu. Sensacional, galera. Sensacional. Puta live mesmo, parabéns. Muito bom, obrigado. Valeu. Obrigado, Reg. Valeu. Keep it up agora, hein? Vai ter que ser quinzenal, senão... Daqui para cima, daqui para cima. Quinzenal. Abraço.